Mais uma segunda-feira, nós conversamos agora com o Alexandre Brito, nosso psicólogo aqui, conversa com a gente toda segunda-feira. Alexandre vai falar sobre um tema pertinente a este feriado, né, de finados. O tema é luto. Muita gente passou por isso, principalmente no último ano, né, nos 2 últimos anos, por conta da pandemia, muita gente tendo que enfrentar o luto. O Alexandre vai falar um pouquinho com a gente sobre como lidar com esse tema que é muito ainda um tabu, né, para muita gente. Alexandre, obrigado por conversar aqui com a gente, viu? Oi, Rafael, o pessoal que está escutando a gente agora, é sempre bom estar aqui, e esse é mais um tema muito importante da gente abordar, né, Rafael? É mesmo, Alexandre. Primeiro vamos falar, Alexandre, a gente está aqui na véspera do dia de finados, né? Muitas pessoas vão visitar túmulos, né, de parentes, de amigos, enfim. Isso é algo que pode acalentar um pouco esse sofrimento, pode ser algo um pouco melhor, um pouco positivo para lidar melhor com o luto, Alexandre? Falando especificamente sobre essa data, né? Sim, é um dia de lembrança, em que a lembrança talvez seja marcada, um dia dedicado a isso, né, para todos nós talvez, não que só nesse dia a gente vai ter essa lembrança, ou promover alguns rituais, ou promover algumas produções de memória e lembrança que você possa fazer com familiares também, daquela pessoa, se reunir com familiares, né, em torno justamente da lembrança e da memória da pessoa que se foi, né, da pessoa perdida, em certa parte que ela acaba morrendo, porque é outra parte que mantém essa pessoa vive em nós é justamente a lembrança. Então, o que é o luto? O luto é justamente isso, justamente você transformar essa perda, transformar essa dor, transformar isso que a gente se despede em lembrança e diminuindo ou transformando, não quer dizer que você precisa eliminar, isso não existe, transformando essa dor em saudade, em lembrança, em memória, e transformando também essa perda em um aprendizado, transformando essa perda também até mesmo em uma transformação pessoal. Algumas pessoas se transformam, mudam quando perdem alguém. E não é necessariamente uma transformação ruim. Não estou falando de entrar em uma depressão, em algum transtorno, mas mudar mesmo, às vezes, uma atitude diante da vida, lidar de uma forma diferente com algumas coisas. Então, o luto é parte de todo esse processo. Então, cada um de nós vai ter um jeito de lidar com isso, com a perda, cada família, cada cultura tem um jeito de fazer isso. Você pode fazer visitando, vendo fotos, ouvindo uma música que vocês ouviam, ou que a pessoa escutava, enfim, seja o que for, é importante que a gente não deixe de falar sobre isso, sobre a morte, e que, como você falou, Rafael, que cada vez menos seja um tabu e que cada vez mais a gente possa lidar com isso de um modo mais tranquilo, de um modo em que não se sinta tão culpado diante de um ritual, de uma situação em que você se despede de alguém. Até porque é inevitável, né, Alexandre? É o destino de todo mundo, né? Não tem como evitar. Você está falando aí sobre esse momento, né, Alexandre, dessa data de finados, né? Essas homenagens que se prestam de lembranças, ainda com muito sofrimento, né? Muita gente sentindo falta, mas é importante a gente lembrar que é possível encarar de uma outra forma, né? Tomando como exemplo, inclusive, outras culturas. Por exemplo, no México é um dia de festividade, né? Um dia que se celebra a vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa viveu um momento de felicidade, né? Em outras culturas também. Com certeza. E aqui mesmo, Rafael, em alguns lugares no interior, as pessoas ainda fazem festa. Passa um carro de som anunciando quem morreu, as pessoas ainda fazem uma reunião em torno da pessoa, né, que está sendo velada, e às vezes é regada de bebidas, de música, não necessariamente precisa ser algo o tempo todo marcado pela tristeza, mas também algo de uma alegria que vem
da lembrança também daquela pessoa, né? Então, de fato, você pode lidar com isso de diversas formas. É claro que a tristeza, um pedaço de você acaba morrendo junto, tudo isso a gente entende, tem um tempo. O luto não tem um tempo no relógio, cronológico, em que eu posso dizer, olha, em tanto tempo você vai estar melhor, vai estar... Mas é um tempo de cada um que vive o luto da perda de alguém. Por exemplo, na pandemia, tiveram pessoas que perderam várias pessoas. E em seguida, então estava fazendo o luto de uma, logo em seguida veio mais outra perda, logo em seguida mais uma outra perda. E essa pessoa tem que se reinventar, saber lidar com isso, se despedir, lidar com o inesperado, lidar com a dor, com a pessoa não estando mais lá. Então, cada um vai ter o seu tempo para lidar com isso e, caso seja necessário, esse luto comece a se prolongar no sentido de você começar a deixar de fazer e não conseguir se retomar em suas atividades cotidianas, pode buscar uma ajuda de um profissional da psicologia. Uhum. Ô Alexandre, quando que esse luto ele precisa de maior atenção, né? Tô falando assim em relação às pessoas, todo mundo vai sofrer, né? Todo mundo vai sofrer com a perda, mas algumas pessoas acabam sofrendo mais e por mais tempo, um período maior de tempo. Tem algum limite aí para esse sofrimento? Assim, tem que ficar mais atento quando é algo que paralisa a pessoa? Como que é esse processo? Exatamente isso que você está falando. Uma paralisação da vida é quando já nos chama a atenção para cuidados mais especiais. Você vai percebendo que muitas pessoas não se recuperam de uma perda. Às vezes um pai e uma mãe que perde um filho é uma perda que ela vai carregar uma dor que o marca o resto da vida, até mesmo começa a pensar em suicídio. A gente vê idosos, às vezes casais de idosos, que um perde o outro, e a pessoa acaba também adoecendo ou padecendo e também morrendo. Então a gente vai começar a perceber que em alguns casos não consegue mais se dedicar à vida. Porque o luto é o que, pessoal? O luto ele é necessário, o luto ele é importante, não temos que negar o luto ou a morte, como você disse, né, Rafael? Todos nós vamos morrer, não temos que negar isso, mas nós vamos ter esse trabalho justamente lidar com a morte, olhar para ela de frente, encarar, sentir todas as dores que a gente tem que sentir, justamente para poder diminuir essa dor. Rafael, acontece algo muito interessante em nós humanos. Quanto mais a gente se aproxima de uma dor, mais a gente diminui ela. Quanto mais a gente enfrenta os nossos monstros, menor ele fica. Não quer dizer que eles vão embora, mas eles não te dominam mais. Então, você vai percebendo esse movimento em que a pessoa não faz o luto. Porque fazer o luto não é não sofrer, é ter a dor da perda, mas é um trabalho de recuperar a energia para que possa voltar a viver na vida cotidiana, criar novos sentidos, novos hábitos, novos comportamentos, que aquela perda se integre em você também de um modo positivo, ou seja, positivo no sentido daquilo de valor que aquela pessoa deixou, naquilo que você tem de lembrança, aquilo que tem de aprendizado com aquela pessoa que viveu ao seu lado. Tirar a alegria de ter vivido com ela. Então, quando o luto começa a não fazer com que você consiga voltar à vida, aí, amigos, familiares, é importante que dê atenção e comece um acompanhamento psicológico para que esse luto não evolua para um transtorno psicológico. Porque o luto não é transtorno mental. Repito, o luto ele não é um transtorno psicológico, não é transtorno mental. O luto todos nós passamos, todos nós sentimos diante da perda de alguém. É uma luta, o luto é uma luta pela vida. E cada um sente de uma maneira diferente, né, Alexandre? Não é igual para todo mundo, né? Com certeza não. A forma de você sentir uma perda vai variar, vai depender da importância daquela pessoa, da presença que ela estava na sua vida, da convivência, vai depender da função dela também na sua existência, qual o papel que ela ocupava, a forma também como você lida com a perda. Então tem gente que não sabe perder,
Não sabe perder nem um par ou ímpar, Rafael. Imagina perder alguém. Então, eu sempre indico, inclusive na educação de crianças, que elas percam, né? Que os pais ou educadores não simplesmente deixem a criança sempre ganhar os jogos, sempre ganhar o que elas querem, porque saber perder desde cedo é fundamental, né? Então, algumas pessoas não sabem perder, então saber lidar com isso também é importante, porque senão você vai criando sempre dependência, uma insegurança profunda, e se você perde alguém, aí você acaba nem se reconhecendo também. Então, cada um sente o luto de um jeito, você tem razão, e isso é importante a gente estar atento. E às vezes, Rafael, é até permitir que a pessoa sofra do seu jeito. Sim. Né? Às vezes a gente quer que o sofrimento seja padrão. Você tem que sofrer assim, assim, assado. Sofreu diferente? Não, nem sempre. Pois é. Então cada um vai sofrer de um jeito. Às vezes tem gente que até sofre fazendo coisas alegres. É aparentemente contraditório. Eu ia chegar justamente nisso, Alexandre, quando eu fiz essa pergunta, né? Às vezes na mesma família uma pessoa está lidando de uma forma que parece que nem está sofrendo, a outra está sofrendo demais. Isso pode gerar inclusive conflitos dentro da própria família, né? Tem que respeitar o processo de cada um, né? Com certeza. Muitas vezes tem gente que engole o choro, vamos dizer assim. Isso é horrível na educação de alguém, dizer engole o choro. Então tem gente que engole o choro. Tem gente que vai sentir o luto de um modo muito expressivo, chorando, gritando, não querendo sair da cama, enfim, vai ter gente que vai viver o luto de um modo menos intenso, mas não significa que esteja sofrendo menos. Intenso que eu digo na expressão, de demonstrar ao outro. Então, a dor não se mede, não se compara. A dor não se mede, não se compara. Então é fundamental que a gente respeite o modo como o outro lida com o luto, que às vezes o outro parece que está bem, e talvez ele até esteja bem, porque ele sabe perder e ele está tirando o positivo daquela vida que ele viveu, mas agora ele perdeu. Às vezes a gente sente até inveja de alguém estar lidando melhor que a gente com a perda, mas é importante que a gente respeite a maneira como cada um vive a perda. O luto tem fases diferentes, Alexandre? Olha, existem alguns estudos que trazem várias fases do luto, né? Como a negação, em seguida você tem a barganha, você tem também a raiva, depois você tem a aceitação. Não me lembro muito bem se é exatamente essa sequência e se tem mais etapas. Mas alguns estudos demonstram que há fases possíveis do luto. Mas, como eu disse, o luto é algo muito particular. Pode ser que isso não sirva para todo mundo, né? Essas fases. Entendi. Para cada um vai ser de uma maneira, né? Às vezes uma fase vai se prolongar por mais tempo, enfim. Alexandre, isso. A gente ainda está no meio da pandemia, né? Ainda não acabou, apesar do avanço na vacinação, na queda no número de mortes, ainda morrendo muita gente diariamente, né? Mas muito menos do que morria há algum tempo. Mas para muita gente esse período foi um período, tem sido, né, vai continuar sendo um período de muito sofrimento. Acho que todo mundo, ou quase todo mundo, conhece alguém que perdeu um familiar ou alguém que acabou morrendo por conta da Covid-19, e algumas famílias, inclusive, foram devastadas, né? Muitas pessoas da mesma família morrendo, enfim. Como lidar com esse processo agora, Alexandre, da pandemia, né, em que algumas pessoas foram de repente, a doença continua e você fica com medo? Como lidar com todo esse processo, assim, além da perda da pessoa, ainda está num momento tão grave da nossa história? É um momento que para muitos de nós, né, nossa geração, ela é inédito, assim, viver uma pandemia nessas proporções, nessas dimensões. Acredito que, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha avanços científicos, por mais que a gente tente se preparar, a gente não sabe ainda os efeitos dessa pandemia, se eles vão durar 5, 10, 15, 30 anos ainda. A gente ainda não tem essa dimensão, só daqui a 30, 50 anos a gente vai saber isso, olhando para trás.
A gente está, justamente enquanto a coisa está acontecendo, né, a gente já percebe que tem muitas consequências, por exemplo, para questões escolares, né? Muita gente acabou não continuando os seus estudos, a questão da saúde também entrou em colapso. Então, tudo isso a gente, por meio do conhecimento, sabendo como as coisas estão, a gente vai tentando se preparar para que o pior e o melhor aconteçam. Então, ainda não acredito, né, que a gente tenha que diminuir totalmente os cuidados, etc. E justamente esse risco da morte pela Covid, ou por agravantes, ou por situações similares, né, envolvendo também a pandemia, tudo isso a gente ainda tem que estar atento, tem que estar preparado, tem que ter cuidado e cautela, não é simplesmente abandonar os cuidados pessoais. Com ou sem pandemia, a gente tem que ter cuidados pessoais. Com a pandemia, então, isso redobra, né? Para que a gente não se lance para os riscos, não se lance para a morte, não se lance para isso, porque acaba que muitas vezes algumas pessoas acabam transmitindo, ou acreditam que elas pegaram a doença e transmitiram a doença para um familiar que morre. Então aí vem a culpa, e aí vem também todo o desespero, vem toda a sensação, né, de impotência, de você, né, não poder fazer nada, ou apenas assistir um sofrimento em que você sequer pode estar presente, dependendo da situação, mesmo que hoje as situações não tenha a superlotação nos leitos, enfim, toda essa dimensão de conhecer a pandemia pode contribuir para que a gente lide com a morte de uma outra forma. Muita gente na pandemia perdeu alguém e não pôde se despedir como queria. Pois é. Fazer o seu ritual simbólico, deixar aquele presente, ou fazer aquele rito simbólico, aquela homenagem, porque não teve essas condições para tal, né? O que tornou o luto um processo ainda mais severo, ainda mais complicado. Então a gente tem que tirar a lição disso, apesar de que existem alguns filósofos históricos que dizem que o que o ser humano aprende com a história é que o ser humano não aprende com a história. É um pouco trágico esse pensamento, mas às vezes a gente vê que é um pouco isso, às vezes a gente não aprende com a história. Então, é importante que a gente dê um passo de aprendizado diante da história para que a gente consiga, não evitar ou algo assim, mas lidar melhor com tudo isso. Alexandre, só para a gente encerrar então, você citou as crianças aí, né? Na pandemia, muitas crianças ficaram órfãs, né? Um momento dramático mesmo. Como lidar com as crianças, né, num momento como esse? A criança vai passar também por esse processo de luto, acredito de uma forma até um pouco diferente dos adultos, né? Como explicar esse momento para as crianças e como ajudá-las a superar esse momento? Às vezes as crianças até lidam melhor do que a gente, do que o adulto, com a perda. E a recomendação que eu dou quando uma criança perde, aí a recomendação é para os adultos, claro, né? Que quando uma criança perde alguém muito próximo, um cuidador, um pai, uma mãe, uma avó que era estruturante para essa família, não trate essa criança como devastada, em primeiro lugar. Às vezes o seu olhar para ela já olha assim, nossa, ela, né, agora ela, tudo que ela tinha, e as pessoas muitas vezes, Rafael, nem fazem isso de maldade. É quase que um pensamento automático, nossa, ela perdeu tudo, meu Deus, ela não vai ter um crescimento, um desenvolvimento saudável, que triste, ela não vai ter pai, que triste, ela não vai ter uma mãe. De fato é triste, mas que a gente não trate essas crianças como devastadas, como a vida delas acabou ali junto com os pais, ou que seja quem for, que se foi, que morreu. Então, acreditar na potência dessa criança de se reinventar, de que ela pode lidar com o luto da mesma forma que o adulto também, de que ela possa observar, claro, essa criança, porque crianças também têm pensamentos sobre a morte, pensamento sobre a própria morte, tá? As pessoas negam, mas existe também ideia de suicídio em crianças e adolescentes. Então,
olhar para essa criança, não necessariamente observar, acompanhar, dar suporte, mas não tratá-la como devastada e às vezes saber quem pode dar uma notícia, se for o caso de dar uma notícia, saber qual pessoa da família teria mais proximidade com aquela criança e mais habilidade para dar essa notícia, não necessariamente dar uma notícia vaga também, a pessoa evaporou, foi para o céu, virou estrela. Tenta usar a sua crença, a fé da família, fale algo que você, né, tenha a habilidade para dizer sobre isso. A criança não precisa ser poupada do velório, né, se caso ela possa ir ao velório. Não precisa necessariamente, isso não necessariamente causa traumas, tá bom? É mais comum, inclusive, Rafael, no meu consultório, as pessoas me procurarem num caso desse porque não conseguiram ir no velório. Não conseguiram se despedir, não conseguiram ver o corpo, não conseguiram tocar o corpo, não conseguiram chorar tocando o corpo. Então, não necessariamente isso tudo vai causar um trauma. Acho que é mais traumático a forma como os adultos também lidam com isso e passam para a criança. E se precisar, mais uma vez, você percebe ali que a criança mudou muito o comportamento, começou a lidar com o luto de um modo agressivo, começou a ter talvez ideias suicidas. Aí sim é muito importante que procure o acompanhamento de um profissional da psicologia para que possa orientar a família, porque a família também não está bem, não necessariamente está bem para poder sustentar emocionalmente essa criança, e o profissional contribui tanto para a criança quanto para a família. Tá certo, Alexandre. Obrigado por conversar aqui com a gente mais uma vez. Deixe aí seus contatos para os ouvintes que quiserem conversar um pouquinho com você também. Claro, quem quiser entrar em contato, só mandar uma mensagem no WhatsApp ou ligação no 27 99943 1968, 27 99943 1968. Também tem conteúdos no Instagram que a gente sempre coloca, @Alexandre_Brito, Alexandre_Brito, no lugar do O é um 0 no final, ou no YouTube, Psicologia e a Vida Cotidiana. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Alexandre. Até a próxima. Tchau, tchau.